Olá pessoal, estamos aqui novamente. Hoje está sendo, a gente já estava fazendo um pouco antes no sistema de mesa redonda, mas aí foram tendo alguns insights, algumas ideias e aqui está sendo criado agora em primeira mão para vocês o Café com PNL. São os meus alunos do curso, certo? Esse conteúdo ele vai ser disponibilizado gratuitamente para todo mundo e é um bate-papo entre amigos, onde a gente vai estar conversando sobre algumas coisas de PNL. Às vezes o assunto não vai ficar só dentro da PNL, às vezes vai para um pouquinho de física quântica, linguagem não verbal e por aí vai. Aqui é uma conversa entre amigos, o nome é Café com PNL porque inicia-se basicamente o assunto com alguma questão da PNL. E depois disso a gente vai deixar o assunto fluir. Espero que vocês gostem e sintam-se à vontade para tomar um cafezinho com a gente. Bom, agora vamos começar, pessoal. Vamos ver aí quais são as perguntas que vocês tiveram de hoje, como é que funciona. Eu tenho uma pergunta. Se você puder falar um pouco mais alto, mas mesmo o tom de voz que eu estou usando, eu agradeço. Eu não lembro muito bem o assunto, até porque eu não escrevi, mas eu escrevi a pergunta. Tá valendo já. Se eu me forçar a ficar feliz, lembra do que você estava falando daquele assunto, que é Sim. A posição, deixa eu ser triste. Se eu me forçar a ficar feliz, eu vou melhorar o meu desempenho no trabalho? 100%. Lógico que você vai melhorar o seu desempenho não só no trabalho, mas em qualquer coisa. Eu falei trabalho assim para generalizar, né? Mas é lógico que qualquer você coisa. vai melhorar o seu desempenho. Por Mesmo quê? eu estando triste? Porque você não vai ficar triste. Você vai deixar de ficar triste, você vai passar a ficar alegre. Você vai alterar o seu estado utilizando o seu comportamento, utilizando o externo, entendeu? Por exemplo, eu aqui, se eu sentar aqui assim, vai dar uns 10 minutos, vocês não vão querer nem mais conversar comigo, vocês vão estar conversando entre si, eu tô aqui, triste, amuado e não sei o que. Aí depois do nada você pega um assunto interessante, eu vou, não, porque tem isso, tal, começa a contribuir, aí lá interno, isso vai mudar na minha cabeça. O comportamento, ele acompanha a fisiologia, e a fisiologia acompanha o comportamento. É sempre uma via de mão dupla, né? Sempre, em todas as situações. E aconteceu muito comigo esse fenômeno quando eu estava me treinando a sorrir mais. E eu li umas coisas interessantes, né? Queria sorrir mais, queria essa mudança na minha vida e comecei a forçar o sorriso. E aí eu sempre fui muito autoconsciente, né? Até porque quando você estuda a linguagem corporal, tudo, você acaba assumindo primeiro uma você se estuda, diferente, né? E aí quando eu comecei, depois a gente conversa sobre isso, que já é outro assunto, né? Mas quando eu comecei a forçar o sorriso cada vez mais, eu sentia essa mudança no meu humor. E por isso que quando a gente conversou inicialmente sobre isso, foi a primeira coisa que eu pensei. Com certeza, eu vivi muito essas alterações e agora eu entendo como funciona. Quer dizer que o comportamental afeta a fisiologia e a fisiologia agora afeta o comportamental. Engraçado que enquanto você teve que treinar o forçamento do sorriso, eu não preciso treinar isso. Não. Qualquer besteira já me faz sorrir. Sim. Você já é um menininho de riso fácil. Pois é. Você pode estar querendo outro comportamento. Mas você pode emular eu outro treino o comportamento. contrário disso, que é o de ficar sério. E não só isso, como eu também treino o contato visual, que eu não tenho. Sim. Lembra que a gente conversou que eu não tenho, queria muito ter um contato visual Você forte. tem problema com contato visual? Por quê? Eu não sei, eu não consigo. Eu acho que eu me sinto julgado pela pessoa, por mais que a pessoa seja um mendigo de rua. Eu tô falando ali com um mendigo de rua, se ele ficar me encarando, ou eu ficar encarando ele, vou me sentir julgado e vou cortar o contato visual. Posso? 100%. Posso falar? Vai vir porrada, você sabe, né? De Vai você, vir porrada, de né? você eu já espero, de você eu já espero. É foda. Isso é ego, velho. É ego muito exacerbado. Ego muito pra fora. Exacerbado, logo essa palavra. É o ego assim, pá! Eu sou o fodão. Não aceito que ninguém me critique, não aceito que ninguém me julgue. 100% dos problemas de timidez é ego extremamente aflorado.
100% dos problemas de timidez. A pessoa tem um ego tão grande que se priva, às vezes até no mecanismo inconsciente, de falar com as pessoas com medo de ser julgado ou com medo de ser criticado. A pessoa não aceita crítica, então ela prefere abdicar do contato social. Até mesmo o cérebro. Sim. Então o cérebro engana, né? Sim, ele já respondeu. O cérebro engana, 100%. Porque o cérebro, na minha cabeça, eu tô sendo julgado, ou seja, ele tem muito mais elevado que eu, na minha cabeça. Isso daí se chama projeção. Você projetou, não, esse cara tem um ego muito foda. Esse cara aí, ele vai me julgar. Então eu vou ficar quieto pra eu não ser julgado. O que não acontece. Isso se chama projeção. Você projetou o seu ego, o seu defeito no cara. Você só nota no cara o que você tem. Se você for, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela percebia nos outros que os outros estavam tentando fazer sacanagem com ela? Ela percebia, não, esse aqui é um ladrão. Não percebeu. Por quê? Ela não rouba, ela não tem desonestidade, isso não está dentro dela. Então ela não projeta para ninguém. Você só projeta no outro que está dentro de você, seja positivo ou negativo. Tá? Então, se por exemplo, se você tá assim, não, que os outros não podem me julgar, não podem me criticar, eu me sinto mal quando os outros me julgam e tal, me criticam. Isso é porque você faz isso com as pessoas. Seja de maneira consciente ou não. Mas você faz. Pode ser de inconsciente, porque eu não vejo isso no meu estilo de vida. Mas geralmente a pessoa não vê. É. Geralmente a pessoa não vê. Isso se chama adaptação sensorial. Você não vê a maneira como você se comporta, porque você já está acostumado ao seu comportamento. Então isso é tão natural que não te chama a atenção. Aí o que o seu inconsciente faz? Faz com que você perceba esse comportamento nocivo em outra pessoa. Já diziam alguns filósofos, o ser humano, ele se faz através do outro, ele se enxerga pelo outro, se enxerga através do outro, né? Então isso, na verdade, dentro da psicanálise se chama projeção. Você está projetando a sua psique na outra pessoa, certo? Então se você acha que você está sendo extremamente julgado e tal, quando você olha para a pessoa com medo de ser julgado, não, é porque você está julgando e você prefere não olhar para não julgar aquela pessoa. É porque o seu ego é tão grande que você não aceita ser julgado. A partir do momento que você tiver ok com o seu ego, você vai passar a encarar os outros, ó, cara a cara, no olho, sempre conversando de igual para igual. Porque você não é superior e não é inferior a ninguém. Se você se achasse igual àquela pessoa, não teria problema nenhum de você conversar com ela olhando nos olhos. Você conversa com a sua esposa olhando nos olhos dela? Conversa. Com o meu pai também conversa. Com seu pai também. Ou seja, você se sente em pé de igualdade. Para você, na sua hierarquia inconsciente, a sua esposa é a mesma, tem o mesmo nível de importância que você, seu pai tem o mesmo nível de importância que você. Vocês estão em pé de igualdade. Mas os outros davam não. Eu sou melhor. Me encare não. Essa é a sua postura inconsciente. É proposital isso? Não, eu não estou te julgando. Lembrando, isso aqui não é julgamento de ninguém. Eu só estou exaltando algumas coisas nele, que como é meu amigo, vamos ver se melhora, né? Se melhorar bem, se não melhorar, bem. Não, você já ouviu aquilo que as pessoas julgam as outras pela própria régua? Sim, sim, sim. Basicamente isso, né? Exato. E ele mesmo falou, há um tempo atrás, antes mesmo das aulas de PNL conversarem, ele falou, bicho, você é assim com você para você aprender. Sim. Ele falou isso pra mim. E não estranha, tá bom. E realmente, de lá pra cá, os burros aumentaram. Até levemente os burros aumentaram. Massa. Isso aqui é bom pra fazer café expresso, cara. Eu vou comprar uma Não, máquina de café expresso. eu tô impressionado também. Eu vou comprar uma máquina Você de fez café com pó aí, expresso. isso é o que? Mexendo? Ele botou aqui, Eu- moeu Ah, tem a máquina e ali. botou lá. Eu moí. Aí depois que moí, ele vira o pó, eu coloco aqui, aí já tem um filtro aqui. Sim. Essa coisinha que eu aperto já é um filtro que separa o pó do líquido. Aí fica só o café. Que Aí você deixa em infusão tecnologia. uns 2 minutinhos aí Tá pronto. e pronto. Vê aí, vê se tá prestando café. Vai Vamos lá. experimentar isso daí. É agora. Ah. Se é pra fazer igual a Ana Maria Braga, passar por debaixo da qualquer- mesa. só não pode jogar na minha cara se tiver ruim, aí não dá não. Aí queima, faz dói. E como eu tive muita experiência com... Perfeito. E sem açúcar ele tá melhor ainda. Tá docinho? Não, porque eu não gosto de açúcar. Não, ele tá meio adocicado? Tá igual o da casa dele. Não, Assim, Ele tá igual mais na minha casa, ele não. tá mais ele tá mais adocicado. Agora eu achei um pouco mais fraco. O da casa dele eu acho mais forte. É, porque fica meio complicado para poder ficar um pouquinho mais forte. Deixa eu às vezes pegar a infusão um pouquinho mais de tempo.
Mas eu ainda prefiro esse do que esse aqui. Esse aqui tá mais gostoso do que o da garrafa. Proveta. Otávio, vamos ver o seu veredito. Eu ia dizer que... como eu tenho experiência com relacionamento, né? Eu vi muito elas querendo controlar, cobrar, né? Você pode fazer isso, você não pode. Não, peraí, pô. Eu posso fazer o que eu quiser, você pode fazer o que você quiser, e a pessoa precisa se respeitar, né? Só que isso acontece muito com o homem também, em relação às mulheres, né? Não só das mulheres para os homens, né? Ciúme excessivo também no homem, tudo acontece. E eu acho que tudo isso é um exemplo de projeção, ou não? Sim, com certeza. Aquela pessoa que acha que vai ser traída de todo jeito, que... Aí você já entra na seguinte celeuma. Né? Não. Também é questão da crença. A pessoa que acha que vai ser traída a qualquer momento. Segundo a psicanálise, se essa pessoa, seja homem ou mulher, estou usando o termo pessoa porque isso acontece tanto quando com mulher, é pessoa, né? Essa pessoa, se ela vive nessa constante situação, você trai, não, você tá me traindo, não sei o que, você fez isso com fulano, beltrano, não sei o que, o que isso quer dizer? Que essa pessoa tem a capacidade de trair. Exatamente. Eu já pensei muito nisso. A pessoa que não tem a capacidade de trair, não vê malícia nenhuma. Ela não vê malícia, por quê? Isso não está dentro dela. Isso não é dela. Por que eu vou ver malícia se eu não faço isso? É a mesma coisa eu ficar, tentando analisar a casa, sendo que eu não sou engenheiro. Eu não vou... Se dane a casa, eu estou morando aqui, problema. Não tá dentro de mim isso. Isso não está dentro de mim. Né? Então, se isso está dentro da pessoa, a pessoa vai... mesmo que ela nunca tenha traído, eu não estou colocando em xeque a questão moral de ninguém aqui, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha traído, dentro dela, no fundo da personalidade dela, ela tem a capacidade de cometer um ato de traição com o seu cônjuge, certo? Sim. Porque se ela não tivesse, ela não ia enxergar isso em outras pessoas. Ela não ia enxergar isso, entendeu? Então aquela pessoa que é extremamente ciumenta e tal, só que lá no fundo, se tiver uma oportunidade ideal, né, vamos colocar, já que nós já somos mal vistos, né? Vamos colocar na conta dos homens, né? Você vê aquele cara lá, tudo bem e tal, aquele cara super inseguro também, a traição também é muito relacionada com insegurança, né? Essa questão de ciúme também é muito relacionada com insegurança, né? Mas também tem a questão da projeção e a gente não pode deixar nenhum dos dois aspectos de lado, né? Porque se a pessoa não tem capacidade de trair, a questão do ciúme para ela vai ser muito menos enfática, ela vai demonstrar a insegurança dela de outras formas, seja com uma carência exagerada, tentando de alguma forma controlar para ter a pessoa sempre perto, aí tudo bem, né? Mas como aqui o assunto levantado foi a questão do ciúme, expondo aquele homem, aquele cara lá que fala bosta pra mulher dele e tal, o tempo todo, fala não, que não é assim, que você tava com fulano, você tá me traindo. O dia que ele tiver a oportunidade dele topar uma mulher que seja o estereótipo perfeito dele e aquela mulher dê bola pra ele vai trair, ponto. Ele vai trair. Porque isso está dentro do inconsciente dele. Isso é uma falha, é um programa, né? É um backdoor, né? É um vírus que está lá dentro da programação dele. E para isso não acontecer, ele tem que remover esse vírus. Quando ele remover esse vírus, o ciúme sai assim. Ele para de ter ciúme. Por quê? Não, eu resolvi isso dentro de mim. Não tenho coragem de trair meu cônjuge, minha parceira. Não, isso não é de mim. Não faço isso. Então, eu não vou me preocupar. Pronto, some. Se ele trair, ele trair, velho. Acabou, se trair, velho. Acabou, cada um para um canto e eu vou morar da outra parceira, pô. Na experiência, na pouca experiência que eu já tive em relacionamentos. Ponto. Seguro que você vai dizer. Te dá mais uma porrada. Segunda hoje. Deixa eu tocar algum. Din, din, din. Não julgue a sua capacidade intelectual se comparando com outras pessoas. Você é você é pelo menos 10 anos mais novo que eu. Qual que é a sua idade? 25. Você é exatamente 10 anos mais novo que eu. Eu estou há 10 anos na sua frente estudando sobre isso. Então eu tenho mais tempo de vida. Como se fosse no jogo, eu comecei a jogar esse joguinho antes de você. Você começou a jogar depois de mim. O que mesmo assim
não impediria em nada você ter o dobro de conhecimento que eu. Porque hoje um dos caras que eu admiro é o Vitor Santos, do canal Metaforando. Sim, aquele cara Ele é mais novo, que eu acho que ele tem 27, 28 anos. 22? 22, eu acho. Não sei, não sei. Na entrevista do Pânico eu vi. Às vezes essa entrevista pode ter muito Mas tempo, eu, né? Não foi. Tu acompanha ele? Mas eu acho que eu posso ter ouvido errado. Eu não sei. Eu acho que ele tem 27, 28 anos. E ele tem, no mínimo, umas 10 vezes mais conhecimento do que eu nessa área de linguagem não verbal, de linguagem corporal. Ele é foda. O cara é uma autoridade e eu tiro o chapéu. Se eu tivesse 2 chapéus, eu tirava os 2 chapéus pra ele. Ele é foda. Mas Você tá gostoso demais. eu tirava os 2 chapéus pra ele tranquilamente. Não, ele foi o único cara, porque tem outro cara na internet. Esse aqui já ficou mais forte um pouco. Não é? Tem vários caras na internet Você fazendo. deixou. Sim. Fazendo linguagem corporal. Sim, mas nenhum deles me impressiona. O Vitor Santos foi o único que eu disse. Ele usa mãe. linguagem corporal, ele usa técnica de investigação, que ele é perito criminal, formado em técnica de investigação, ele é formado em taxonomia facial, que é microexpressões faciais, do Paul Ekman, ele é formado em tanta coisa, padrão 6 e scans de investigação, de análise de discurso. Então assim, o cara ele é muito bom no que faz, ele é uma autoridade muito grande. E ele é mais novo do que eu. Então não impede. Idade não é limitação para conhecimento. E você não julga o seu conhecimento, a sua intelectual se comparando com ele, comigo ou com qualquer outra pessoa. Se compara ele com você mesmo. A única pessoa que você tem a obrigação de derrotar todos os dias é você mesmo. Você não tem a obrigação de competir com ninguém. Do começo das aulas até agora, você faz um você não é para você competir com ninguém. Tá? Porque você está agora com 25, isso não é um assunto que estava dentro da sua esfera social, não é um assunto que você procurava tanto, então é óbvio que você não vai ter expertise nesse assunto. E daí? E daí? Não tem nada a ver. E outra coisa também, com certeza tem coisas que a sua experiência pessoal pode contribuir e muito para essas conversas e para esse estudo nosso. E vou mais além. Pode ter muita coisa aí que você sabe que eu não faço a mínima. Eu não faço bulhufas de como que faz, eu não faço nem noção. Então não compare o seu nível intelectual com outras pessoas. Você tem a sua subjetividade, a sua intelectualidade bem formadas. Então não se compare com os outros. Porque o que acontece quando a gente se compara? A gente vai, por exemplo, você vai se comparar com um cara que tem 60 anos. Aí o cara tem casa, carro, não sei quantos apartamentos, tal, tem uma renda estabilizada, isso aqui. Ele demorou 60 anos para construir isso na vida dele, né? Pressupõe-se. E você vai se comparar com o cara, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E você com 25? Aí o que você faz? Você gera uma expectativa tão grande que você não consegue cumprir. Isso com certeza gera uma frustração extremamente alta. O que faz? Você desanima, você desmotiva, não quero isso, não quero mais aquilo. Então não dá. Fala aí que eu já terminei de cortar. Sabe nem fechei parênteses. Eu tava esquecendo. Eu vi o maior nome, a maior referência na atualidade sobre isso que a gente está conversando agora é aquele Jim Quick. Esse cara, ele é meio asiático, eu acho. E ele fala que idade biológica não é igual à idade mental. Sim, com certeza, totalmente diferente. Tá ligado? Minha idade mental sempre foi mais ou menos uns de 5 a 10 anos maior do que a minha idade biológica. Pois é. Eu acho que a minha idade mental também é muito mais, ou seja, eu já sou velho, né? Com a idade mental avançada eu sou um vovô. E em alguns aspectos, mas em outros eu sou uma criança. Eu me sinto uma criança em vários aspectos também, né? E é muito aquilo que nesse ano eu desenvolvi ainda mais. Já tinha, mas desenvolvi ainda mais, que é a questão da humildade, pô. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada novo, nem tão burro que não possa ensinar nada a alguém. Exato. Existe aí copyright aí, que é minha frase amiga. Essa frase... Desculpa aí. Desculpa de falar, mas essa frase eu já copiei, falei pro meu pai, falei com a Larissa. Essa frase aí é linda, pô, é linda essa frase. É linda. Vai ter que pagar aqui. O que é isso? Não tem mais problema, crença limitante. Com dinheiro não, muito bem. Ele não pode ter não. O dinheiro é bom pra caramba. Eu sou apaixonado em dinheiro. Ele me deu outra porrada um dia desse. Sim. Fui comprar uma Coca-Cola pra gente almoçar aqui. Cheguei, o dinheiro todo amassado, botei na mesa. Ele, cara, não faz isso com dinheiro. Eu digo, chefe, por quê? O que é que você amassa? Papel. O que é que você faz com papel? Joga no lixo. Então você vai jogar o dinheiro no lixo?
Agora meu dinheiro é dobradinho. Muito bem. Muito bem. Mas Tratado dele com respeito, né? o cérebro nada mais é do que um magnífico interpretador de símbolos. O cérebro ele só interpreta símbolos, ele interpreta códigos. A linguagem, o que é a linguagem? É um código falado. Tanto é que se você for para outro país, você não entende o código que eles usam. Da mesma forma, se você tentar instalar um programa de Linux no Windows, não vai funcionar. O código deles é diferente, eles não falam a mesma linguagem, certo? Então vamos lá. Se você manda, o que você quer? Guardanapo. Oi? Guardanapo. Guardanapo? Peraí. Esqueci de botar na mesa. Aqui. Tem mais alguns biscoitinhos aqui, se quiser. Não. Acho que eu não posso fazer. Quando põe na televisão assim, pode fazer merchandising? Não, pode não. Então eu vou tirar aqui. Vai ter que editar o vídeo pra cortar a marca do biscoitinho. Tem marca alguma coisa? Não, aí não tem nada. Esse daqui não tem marca não. Aí tá de boa, tá de boa. Tá, Pronto, se quiser desses aqui também. Que não tem marca. Tá desmarcado. Ninguém sabe qual é. Tá desmarcado. É muito misterioso esse biscoito. Tá desmarcado. Não, é a mesma coisa você pegar aquela coisinha amarelinha de amido de milho, né? E falar o nome da marca. É a mesma coisa. Isso aqui é biscoito. Mas como é o nome desse biscoito aí? Esse biscoito? Uhum. Rapaz, é muito conhecido como bolacha água e sal, que eu conheço assim. Não, mas como é o nome da marca então? Eu chamo de creme crack, tudinho pra mim é creme crack. Não foi eu que ensinei inglês pra ele, não. Rapaz, se deu mal. Se deu mal. Como é que seria o certo, professor? Não. Como é que seria o certo, professor? Vou fazer Não, vai ter que ensinar. Vai ter que ensinar. Eu falo creme crack também, né? Você não vai falar. Não foi com ele que eu aprendi inglês, não. Não foi com ele, não. Eu tenho um aluno da Inglaterra, né? E nem ele fala cream cracker. Nem ele fala. É cream. Cream cracker, nem ele fala. Nem ele fala creme crack. Passa aí, é creme cracker. Então, quem sou eu pra julgar, né? É o Uber? É o Rubem. Fala português melhor do que nós três aqui. É mesmo. Eu não duvido nada. Não duvido absolutamente nada. Ele tá falando bem, ele faz cada pergunta da porra de português pra mim. Então, voltando aqui. Então, voltando. O cérebro ele é um interpretador de símbolos. Então, qual que é o símbolo que você está dizendo? Quando você pega algo e amassa, você não vai amassar. Pode pegar. Você não vai amassar o que você vai jogar fora? Sim. Então, se você está amassando dinheiro, tecnicamente, o seu cérebro está achando que você vai jogar aquele dinheiro fora. Então, o que ele vai fazer com todas as suas chances de obtenção de dinheiro? Amassar e jogar fora. Exatamente. Porque se você não quer o dinheiro, é uma coisa que você amassa e joga fora, seu cérebro não vai fazer... Essa aqui tá uma coisa amassada. Se tiver, tem que levar. Olha, eu já vi. Outro problema aqui. Falta dinheiro. O seu dinheiro Eu tenho só uma notinha, mas não é nem real. tá amassado. É eu. Tá não. Não, tá dobradinha, tá bonitinha. Mas nem real tem. Ó, eu tô de olho aí no seu. Eu quero Mas ver se vai estar amassado não. Mas claro, Magnata Souza no 10. Eita. Olha, a minha conta bancária devo mais. Bom, então é por causa disso, entendeu? O cérebro, ele sendo interpretador de símbolos, ele não vai, em momento nenhum, te dar a resposta, né, de que aquilo é bom para você se você age como se aquilo fosse dispensável. Então ele vai fazer com que tudo aconteça para que você dispense aquela situação na sua vida. Porque se é ruim, não quer, então vamos jogar fora. Né? E aí? Voltando lá à primeira pergunta que eu ia falar. Antes do primeiro mundo. Ah, tá. Vai, eu já recupero os dentes, né? Algumas mulheres, por isso que eu falei, não tem uma experiência de relacionamentos que vocês tiveram. Eu tive poucos relacionamentos. Mas assim, agora ficou mais forte. Da pouca experiência que eu tive em relacionamentos, a maioria delas sempre falava assim, você não se preocupa, você não tem ciúme, porque você não liga pra mim. A gente tava falando de traição, entendeu? Eu me importo muito com você e é por isso que eu me preocupo, por isso que eu tenho ciúmes. Isso é uma celeuma bem delicada. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu estou expondo o meu ponto de vista e logicamente que o meu ponto de vista ele vai ser embasado em algumas informações técnicas que eu obtive durante a minha jornada. Mas eu gosto de ressaltar
que isso é apenas o meu ponto de vista. Quem não quiser concordar, até vocês dois, quem não quiser concordar, tá super livre para isso. E os comentários estão aí para justamente vocês discordarem quem quiser, certo? Então assim, como é que funciona essa questão? Tem algumas mulheres e homens também, vamos jogar assim, tem algumas pessoas que acham que o ciúme é uma demonstração de afeto, demonstração de carinho, demonstração de preocupação. Mas o que é o ciúme? Basicamente, o que vocês acham que é o ciúme? No meu ponto de vista? Uhum. É porque eu não tenho ciúme, né? Eu acho algo ruim, algo que atrapalha o relacionamento, um desejo de possessão. Certo. Do meu ponto de vista é isso. E você? Pra mim é medo de perder aquilo que você nunca teve por insegurança pessoal. Exato. Nunca teve? Exato. Claro, ninguém é dono de ninguém. Exatamente. Ciúme é medo de perda. É o medo de perda. A partir do momento que você não tem medo de perder, o ciúme some. A partir do momento que você é muito bem com a sua autoestima, o ciúme some. A partir do momento que você é uma pessoa que você não tem coragem de trair, de nada, não vê maldade nas coisas, o ciúme some. Então tem algumas coisas aí ligadas com o ciúme. Sendo o ciúme medo de perda, se você tem medo de perda, por que você tem medo de perder? É porque você não tem capacidade de manter. Se você não tem capacidade de manter, você tem que ter algum outro mecanismo para poder manter aquilo. Ou seja, voltamos no ciúme. Então é um ciclo retroalimentado por uma visão interna depreciada, por falta de autoestima e N outros fatores. Tá? Então o ciúme é basicamente isso. Então o que isso faz? Isso é uma falácia. Né? Isso é uma falácia. Quando a pessoa chega para você e fala, não, que você tem que mostrar, tem que ter ciúme para mim para eu demonstrar que gosta de mim. O que isso quer? Qual que é a primeira coisa? A pessoa quer que você se coloque em pé de igualdade dela, para que o erro da pessoa, que é um ciúme exagerado, não seja um erro tão grave. Seja justificado. Aí o que é? É uma permissividade. Você demonstrando ciúme, você está permitindo a pessoa demonstrar ciúme para você também. Porque se você não demonstra ciúme para a pessoa está em débito com você. Porque não, ele não demonstra, eu não posso demonstrar, mas eu quero demonstrar, eu tenho que demonstrar, mas eu não posso. Então a pessoa exige que você demonstre para ela ter a permissão de fazer o mesmo. Aí, provavelmente, alguma discussão futura, não, mas você foi ciumento comigo também. Ou seja, a pessoa está respaldada. A pessoa está respaldada. Você ficou me ligando naquele dia a nível inconsciente, é mais ou menos assim que funciona, lógico. Isso daqui foi uma explicação extremamente rasa, extremamente superficial. Tem outras N estruturas subjetivas aí que vão estar por trás disso, né? Mas em linhas gerais é mais ou menos dessa forma que funciona. E eu gostaria que o Otávio desse o entendimento dele também, né? Porque nessa questão, nessa questão de relacionamento, esse bicho aí manja. É o mestre, então. Esse bicho manja mais que eu. Faz favor. Que é isso. Eu tive uma experiência tão louca, tão louca. Foi o único relacionamento que eu tive que foi ruim. Né? Mas eu aprendi muito com ele, né? E eu acho que eu já comentei com vocês com certeza. Em alguns momentos, né? Uhum. E o que foi que aconteceu? Foi a primeira namorada extremamente ciumenta que eu tive. Todas as outras tinha ciúme a um nível completamente normal e tudo, né? As últimas nem tem ciúme, nem eu tenho também, então tudo bem. Mas essa era um ciúme tão doentio, e como eu estava muito ligado naquilo, pô, eu quero aprimorar a qualidade do meu relacionamento, quero aprender com isso tudo, né? Tava ligado nessa onda. Foi o que eu fiz. E, pô, que relacionamento ruim desse jeito, né? Porque ela só me oferecia isso, né? Problema, ciúme, discussão. Eu não sou o cara que trai, não é da minha personalidade, por experiência familiar, né? Mas ela não conseguia me enxergar do jeito que eu era. E aí eu comecei, aí eu tive a ideia genial, né? Lá vai eu. Tive a ideia genial. Eu vou fazer tudo que ela faz comigo sobre ciúme, mesmo sem sentir, né? Pra ela entender, pra ela sentir o quanto tudo isso é ruim. E chato. E aí reconheça e a gente possa conversar e chegar num ponto, não, ok, vamos ficar de boa agora, né? Lá vai eu, né? Aí eu fiz tudo isso. E lá vamos nós. E quanto mais eu fazia, o que acontecia era exatamente isso. Mais ela se sentia respaldada para fazer ainda mais. Porque eu tô cuidando do que é meu, da cabeça dela, né? Uhum. E
E depois eu passei 2 anos nesse relacionamento abusivo. Caramba, teve coragem. Não, foi quase, mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Tudo é experiência, cara. Nada é tempo perdido, tudo é experiência. 6 primeiros meses, né? Aquele ciúme dizia que bonitinho, né? Tá com ciúme, né? Mas depois não, cara. O resto, né? O final, 1 ano e meio, né? Foi muito difícil pra mim ter que conviver com aquilo. Porque eu tentava fazer, quanto mais ela tentava, mais eu tentava do lado de cá, pra mostrar que era ruim. E no final, chegou um momento que eu acordei assim e refleti, caramba, eu não tô sendo quem eu sou. E eu odiei olhar no espelho e ver aquela versão de mim mesmo, né? Eu falo pra você que são meu amigo que foi a pior fase da minha vida. Eu nunca me orgulhei daquele cara que eu tava sendo. Né? E eu mudei muito. Eu consegui voltar para quem eu era e aprimorar ainda mais na direção contrária. Tanto é que acredito eu, né, que algumas namoradas que eu tive no passado até acham que eu sou um cara apático. E eu não sou um cara apático, eu tenho sentimento. Eu só não sou ciumento, meloso, essas coisas. É a questão assim, eu sou extremamente grudento. Eu sou muito meloso, né? Só que eu não sou ciumento. Eu não tenho ciumento. Lógico, é diferente você estar numa interação social com outras pessoas e alguém chegar e falar algo diretamente, por exemplo, você vai num bar com a Gabi. Alguém vai e fala alguma besteira atravessada pra Gabi, ou então passa a mão nela. É outra situação. Aí, logicamente, a gente tem que defender, tipo, a mulher que tá com a gente, e ó, cara, não é assim que funciona, para com isso, se afasta. Ela tá acompanhada, não é assim, ó. Talvez você não tenha percebido que ela tá acompanhada, mesmo você estando do lado grudado com ela, né? Mas você foi no banheiro e a pessoa aproveitou, né? Talvez você não tenha percebido, gostaria de pedir que você respeitasse a minha mulher. Aí é outra situação. Aí sim, você vai sentir uma inquietação, não diria ciúme, mas você vai sentir uma inquietação, uma coisa assim ruim, né? Porque você não quer que a pessoa que está do seu lado tenha a imagem denegrida por outros, né? Por terceiros. Sim. Aí você vai partir em defesa da pessoa. Isso é uma situação normal, isso é uma situação natural de qualquer relacionamento. Mas não é ciúme, né? Mas não é ciúme, você está... Não é. Você está defendendo não só a sua honra... Poderia ter sido a sua irmã, por exemplo. Você está defendendo... É diferente. Você está defendendo não só a sua honra e a sua integridade, como a honra e a integridade da pessoa que você escolheu para estar com você, né? E não chega a ser um ciúme, né? Só que tem algumas pessoas que enxergam isso como lapso de cuidado. Você não demonstrar ciúme, é porque não gosta, é porque não tem cuidado, é porque tanto faz como tanto fez, é porque é uma pessoa genérica, né? E acaba ficando uma situação complicada para as duas partes do relacionamento, né? Então, realmente, essa questão do ciúme ela é um pouco delicada para se tratar. É tão tal que muita gente... É difícil muita gente assumir que tem ciúme. Geralmente, não é cuidado, é Olha, preocupação. Eu já tive ciúme pra caramba. Eu tive muito ciúme. Eu já tive tanto ciúme a ponto de... Com a mãe do meu filho, a minha ex-mulher, a ponto de com ela pedir para ela encerrar total e completamente o contato com o ex-namorado dela, que era filho de uma amiga da família de anos e anos e anos e anos. Eu falei, não, você não vai mais entrar em contato com esse povo, eu não quero que você converse. Para mim, ex-bom é ex-morto. Eu até usava esse linguajar. Deixa eu lhe entrevistar. E o que é que passava na sua cabeça? Sério. Por favor, compartilhe. Nessa época eu devia ter acho que uns 22, entre 22 e 24 anos. Eu não lembro exatamente a fase. Mas eu era muito inseguro. Eu falei, não, eu vou estar conversando, é amigo da família e tal. Pode ser que algum dia dê uma recaída, não sei, e eu rode. Sei. Né? Então passa a insegurança. E eu também aprontava um pouco. Eu era meio... Nessa aprontava época... um pouco. Esse aprontava já sabe mesmo. Eu nunca cheguei a fazer nada assim nessa época, nada disso, né? Mas com outros relacionamentos eu já tinha feito bastante. Então nessa época isso era uma coisa que existia dentro de mim, né? Então tem que assumir isso. Nessa época era uma coisa que existia dentro de mim, né? E hoje, ainda bem, eu já mudei isso. Isso não é uma coisa que existe dentro de mim mais. Então hoje eu não sinto ciúme, eu tô de boa. Já passei por isso, se eu tô com a pessoa porque eu escolhi a pessoa é para poder passar
Tipo, o tempo que for devido. Acho que isso é maturidade também, né, velho? Sim, é tempo de vida, é maturidade. Assim, pelo meu histórico de vida, eu amadureci muito em determinados pontos. Eu amadureci, tipo, mais do que praticamente todo mundo que convivia comigo. Só que em outros pontos eu tinha um lapso de amadurecimento muito grande. Muito grande, principalmente nessa questão de relacionamento. Eu não era maduro em relacionamentos. Assim, eu aprendi a não ter ciúme, eu acho que observando meu pai. Eu fui criado com ele e eu via que ele nunca, até hoje, super tranquilo, 52 anos, nunca se importou com um negócio de ciúme. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? É o quê? Nunca. Eu também não. Hoje, eu não sou assim, lógico. Você demonstra um carinho, o que você fez? Como é que foi seu dia e tal? Fui em tal lugar, foi na academia, foi legal, não sei o quê. Eu não vou ficar me preocupando com onde estava, com quem estava, com o que deixou de fazer, não tem necessidade. Sim. Até porque, igual o Otávio falou um pouquinho antes, se a pessoa quiser trair, que faça. Acabou. Tipo, termina na boa, por mais ciumento que você seja, se a pessoa for realmente da índole dela de trair, vai trair, vai sempre arrumar uma forma de trair. Sim, não é porque você cobra que não vai trair nada. O ser humano tem uma capacidade adaptativa muito grande, seja pro bem, seja pro mal, né? Tanto para poder achar ideia, para fazer coisa boa que vai mudar a vida de uma renca de pessoas positivamente, quanto para fazer o mal pro outro. Sim. Então, se o cara quiser, ou se a mulher quiser fazer algo errado, vai fazer. Não é o seu nível de ciúme que vai impedir, a pessoa vai fazer. Né? Então é muito bom você ter a sua consciência tranquila, é muito bom você ter o seu... Você poder deitar no travesseiro e dormir de boa, com aquela coisa, não estou fazendo nada errado com relação a isso, estou muito certo com relação a isso. Estou muito tranquilo. Já mata a minha questão, que eu ia perguntar. Eita! Você matou as 3 questões aqui na conversa da gente. O que você ia perguntar? Eu ia perguntar se o filtro consciente de distorção, se ele é algo bom ou algo ruim. Todos os filtros são bons, todos os filtros são ruins. Eles são ferramentas neutras. A distorção é boa como? Como é que a distorção pode ser boa? Todos são neutros. Todos são neutros. Tipo, por exemplo... O exemplo que ele deu da cobra é perfeito. Como algo bom. Mas por que foi bom? Se não era uma cobra... Não era uma cobra, mas poderia ser. Ele te preveniu. Aquela situação não era. Ele fez mas o alerta. Poderia ser. Houve o alerta. Então, tipo, alerta aquela situação não era, mas poderia ser. Poderia ser. E se fosse uma cobra e você achasse que é um graveto? Não, aí seria pior. Entendeu? Seria pior, entendeu? Ou então, por exemplo, numa situação de convívio, você teve uma situação muito ruim, uma experiência muito ruim com uma pessoa na sua vida, um amigo, alguma coisa assim. E você acha uma outra pessoa que está começando o seu convívio que tem características extremamente parecidas, só que o cara é gente boa, tem uma índole legal. Sim. Seu filtro de distorção vai distorcer algumas coisas para que essa pessoa não seja tão parecida quanto a pessoa do seu convívio anterior. Para você não matar com um pré-julgamento o seu relacionamento com essa pessoa que está aparecendo na sua vida agora. Certo, não, entendi. Esse é o aspecto negativo, né? Esse é o aspecto positivo. Ele vai distorcer, ele vai distorcer essa nova pessoa para que ela não se pareça tanto com a pessoa antiga, que é uma pessoa ruim, para você dissociar as duas pessoas e tratar cada um como uma pessoa diferente. Não entendeu? Mais ou menos não. É tipo assim. Não, peraí, vamos voltar pro graveto da cobra. Tá bom. A gente tem uma opção, peraí, rapidinho, só pra eu fechar o graveto e a cobra. É um graveto, eu distorci e vi uma cobra. Isso foi bom? Foi. Por quê? Porque ele acionou seu mecanismo de proteção, né? De defesa. De segurança. Uma coisa assim, pode ser que tenha uma cobra. Ele deixou em alerta. Eu não vou arriscar indo ali agora, vou observar melhor para ver se aquilo é algo que vai me prejudicar ou não. Disparou a sineta. Ok, discutível. Peraí. Eu vi a cobra, mas era um graveto. Isso é bom? Você viu a... Não, aí no caso eu acho que já seria ruim. Não, tem positivo e negativo, já entendi. Sim. Eu sei, só que o positivo que vocês estão falando é... Eu vi... Eu já me perdi de onde. Porque olha só, vamos lá. Você está no meio do mar. Você viu o graveto. Viu o graveto. E pensou que era uma cobra. Certo. O que você vai fazer? Primeiro que você não vai passar por ali. Não vou. Segundo que você vai observar, já te deixou no meio campo. Poxa, eu vi que... Mas não era uma cobra. Então, pode ser uma cobra. Não era. Mas depois você viu, é só um graveto.
Mas só que a sua postura no decorrer do andar nessa trilha vai mudar. Certo. Por quê? Se você vai ficar mais atento, poxa, eu vi aquilo que parecia uma cobra, realmente eu não estava lembrando, cara. Aqui é um Daqui é um mato e tal, pode ser que tenha um bicho peçonhento, uma cobra, uma aranha, um escorpião, alguma coisa assim, e você vai ficar mais atento. Então nessa situação, a distorção foi positiva. Da mesma forma, como você vai distorcer o formato das maçanetas. Você não vai parar, eita rapaz, eu estou acostumado com maçaneta retangular, essa é redonda, como é que eu vou abrir essa maçaneta? Então assim, você generalizou a situação, que toda maçaneta abre do mesmo jeito, mas não houveram as distorções necessárias para você ver que tanto a maçaneta redonda, quanto a quadrada, quanto a retangular, quanto a que abre para baixo, não sei o que é a mesma coisa. Você não distorceu isso, né? Então nesse caso também foi bom. O que poderia ser ruim? Como que o filtro da distorção poderia ser ruim? O filtro de distorção poderia ser ruim no seguinte aspecto. Uma pessoa falou para você, cara, você poderia ter feito isso de maneira diferente. O quê? Eu não errei nada não, foi você que errou. Eu distorci totalmente a informação que você me trouxe e você disse o seguinte, cara, você me deu um feedback. Você falou, isso que você fez pode melhorar se você fizer dessa forma. O quê? Você está dizendo que eu fiz merda, que eu fiz errado? Vá você tomar conta do seu trabalho, vagabundo. Lógico, uma reação exagerada, né? Porque existem situações que isso acontece, principalmente em ambiente de trabalho. Você está no ambiente de trabalho, tipo, chega um colega, você vai chegar e dar um toque com um colega de trabalho, cara, não é da minha área, mas eu já vi, tipo, outras pessoas que trabalham com isso fazendo assim. Você não quer testar, não? Às vezes melhora pra você. Cara, pode deixar que do meu trabalho eu conheço. Cuida da sua vida? Cuida da sua vida. Quer me ensinar a fazer meu trabalho, rapaz? E não é isso, a pessoa distorceu. Sim. Foi uma distorção. A pessoa distorceu e generalizou. Poxa, todo mundo chega pra mim pra conversar pra não falar merda. Então ele já distorceu e generalizou. Aquele cara que chegou pra conversar e falar coisa ruim. Mas aí certo, não entramos na discussão. Não, mas peraí, vamos voltar pra... Do graveto, sabe? É porque eu tô insatisfeito, Aí, vamos ir. Se você tá lá na floresta, aí você vê uma cobra. Não, você viu uma cobra, mas era um graveto. Era um graveto que tinha lá, mas você que tá por uma cobra. Pensou que era uma cobra. Ligou o meu alerta, porque, pô, eu tô aqui no mato e aqui pode ser perigoso, então você tá dizendo que isso é positivo, né? Sim. É positivo dentro da distorção, porque isso é um mato que você teve, mas que é seguro. Então houve uma distorção anterior para justificar a segunda distorção, para você considerar positivo. Você sempre vai ter distorções a todo instante. Por causa do mapa. A todo instante, por causa do seu mapa. Entendi. Pode ser, e a distorção ela é situacional. Entendi. Ela é totalmente situacional. Ela não, tipo, se já houve uma distorção prévia, às vezes aquela distorção prévia foi positiva. Às vezes a segunda pode ser negativa. Não, entendi. Fechou com chave de ouro. Entendi. Entendeu? O lance tá... Agora entendeu? Uhum. Agora sim. É totalmente a situacional. realidade é o mapa, na realidade, né? Sim, a realidade com é a certeza, minha com perspectiva, certeza. né? Com certeza, 100% situacional. Mas aí, do exemplo que ele falou, a gente entra de novo na discussão da forma que eu falei. Exato. Aí, se a pessoa distorceu e viu errado, foi você que não soube expressar a sua comunicação da maneira para a pessoa não se ofender. Voltamos lá atrás de novo. Aí você pega lá é o pressuposto da PNL, né? Que quer dizer que responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Se você falou algo para a pessoa e houve resistência, a resistência é uma mensagem sobre o comunicador, não sobre o interlocutor. Porra, isso aí dá um nó danado. Então, A peraí. PNL é aquele brinquedo de A criança. distorção, o que você está dizendo é que a distorção do outro é uma falha do comunicador. Quando em interações sociais, sim, pode ser uma falha. Porque, lógico, a distorção está ligada diretamente à subjetividade da pessoa. Sim, sem dúvida. Mas o cara poderia ter perguntado o seguinte, vem cá, me explica como é que é seu trabalho aí. Aí o cara ia ficar relaxado. Ele ia explicar como é que era o trabalho dele. Sim. Eu falei, poxa, rapaz, eu vi num filme que o cara tinha a mesma função que você e fazia isso daqui. Eu achei massa. Ele fez um comentário totalmente diferente. Ele abordou o cara de uma maneira diferente e expôs o ponto de vista, o feedback dele de uma maneira diferente. Não gerou a distorção. Então, a partir do momento que você tem conhecimento do mapa da outra pessoa, Sim. você consegue manipular a maneira como você fala para não gerar distorções negativas desnecessárias. Sim. Sim. Para não poder gerar situações negativas a partir do momento que você conhece o mapa da pessoa. Sim.
Tem. Entendeu? É tipo aquele brinquedo. Vai e vem, vai e vem. É pra dar Vai e nó vem. mesmo. Tem um criança que vai e vem, é tipo isso aí. Não, é verdade, é verdade. É pra dar nó, esse tipo de coisa é pra dar nó. Mas é porque assim... Eu tô me surpreendendo comigo mesmo. E tipo, agora, por exemplo, voltei numa aula, na primeira aula, vim agora e tal. Muito bem lembrado. E tô praticando bastante. Só que a gente começa a falar, considerando esses 2 pontos, sobre manipulação. Porque... Não manipulação. Eu prefiro falar persuasão. Persuasão, que seja, né? Porque persuasão é um termo um pouco mais positivo. Manipulação, a pessoa já pensa que você está manipulando o outro para ter algum ganho escuso, algum benefício que a pessoa não quer. Certo. Agora, a persuasão, uma das coisas para a persuasão funcionar é você ser íntegro. Os gatilhos mentais de persuasão só funcionam quando a pessoa está falando a verdade, quando tem integridade embasada. Entendeu? Então a persuasão vai ser o lado positivo, né? Eu gosto de utilizar muito o termo persuasão, né? Mas você está tentando manipular a sua fala para a sua fala ser mais assertiva e impactar as pessoas de uma maneira mais positiva. Certo. Você não está manipulando a sua fala para ter um ganho de alguma coisa, querer ganhar alguma coisa da pessoa. Não, às vezes para fazer uma venda, às vezes até para poder ajudar aquela pessoa, para que aquela pessoa queira ser tratada naquele problema e tal, que você consiga identificá-lo, seja você um terapeuta, um psicólogo, seja lá o que for, ou simplesmente uma alma boa. Se bem que psicólogo não pode fazer isso. Pois é, né? Ele não pode conduzir o processo terapêutico. O processo terapêutico ele tem que ir do jeito que o paciente quer. O paciente é o condutor, né? Ele é 100% do condutor. No processo de coaching também tem isso. Só que você tem uma certa liberdade para você poder fazer determinadas perguntas elaboradas de determinada forma que a pessoa vai dar o estrago. Eita, rapaz, é verdade, eu acho que isso daí eu não estou fazendo muito certo. Não, Sim. Você me fez uma pergunta aí que me fez pensar. É o que a gente chama de momento vaca. Engraçado que ele tá falando pergunta, comigo é porrada. Você é amigo, você não é cliente. Tem essa também. Porque ele fala assim, ó, tem momentos que a gente faz uma pergunta que a pessoa, comigo não é pergunta, comigo é porrada. Tem momentos que eu dou uma porrada no Marcos e ele, É porque eu já vi que com você funciona mais assim. Você vai eu chegar assim já volta de novo a questão das aulas, que é você se moldar para poder... Sim. Não foi isso que eu fiz na sua aula também, né? Com o Otávio, não. Com o Otávio, tipo, batendo papo com ele. Eita, rapaz, é isso aí mesmo, é tranquilo. Não bate papo com você, não. Com você tem que estar chapuletado no pé da orelha mesmo. É verdade. Infelizmente é verdade. Mas é algo positivo. É porque fase. assim Cada um É fase. tem Cada um tem o jeito, seu jeito de aprender, cada um tem o seu jeito de entender as coisas. É fase. É tranquilo. Bom, o papo foi ótimo. O papo foi excelente. Já estamos aí perto aí de 1 hora de conversa e já está dando o tempo do nosso quadro. Espero que vocês tenham gostado do cafezinho. Não. De como é que foi a conversa, do bate-papo. O seu café, a partir de hoje, deixou de ser assim. Não. Agora é o café dele que é assim. O café dele tá em primeiro. Não, eu reconheço, porque é o grão, pô. Aí competir com o grão com pó? Pois é. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo aí que está surgindo. E vão ter mais. Pelo menos um por semana a gente vai estar lançando aí. Ainda não sei o dia exatamente que vai ao ar, certo? Não sei se vai toda segunda, toda terça, toda quinta. Ainda vou decidir o dia direitinho. Mas esse foi o primeiro programa. Se vocês quiserem estar oferecendo alguma sugestão de como que a gente deve prosseguir, alguma coisa, sugestão de assunto, fiquem à vontade. E toda sugestão que vocês derem vai ser ouvida, ok? Se quiserem sugerir algum assunto para a gente debater aqui, que seja no âmbito mental, no âmbito psicológico, dentro de terapias complementares, dentro de hipnose, PNL, linguagem não verbal, a gente põe na mesa sim, tá ok? Obrigado e até a próxima. Bate palma. Aí dá a palma. Pronto.